Capítulo 32. A vida costuma ser extremamente surpreendente. Uma manhã que se iniciou ensolarada prometendo a rotina normal de um dia comum terminou daquela maneira trágica e cruel. Marcos preso, respondendo por uma série de crimes. Ricardo, Vitória, Diogo e Giuseppe mortos. Era incrível como, apesar disso, tudo continuava normal. O shopping e o mercado pelo qual a viatura passou antes de chegar ao hospital estavam abertos. Era irônico imaginar que os aeroportos de São Paulo continuavam funcionando, bem como os demais shoppings, mercados e lojas. Enquanto os dois irmãos Greco buscavam superar as tragédias que presenciaram, existiam pessoas a alguns quilômetros dali se preparando para casar, viajando para a lua de mel e até tendo bebês. Todo mundo seguia a vida, menos eles. Será que um dia poderiam fazer isso normalmente? Jerônimo cuidou para que Desirée recebesse todo o tratamento adequado. A antiga funcionária de Giuseppe pediu para retornar ao Mato Grosso, onde residia. Foi colocada em um avião imediatamente, fugindo dali, fazendo o que André e Susana não poderiam. O silêncio imperava na viatura, o único som que se ouvia era o dos pingos de chuva batendo no vidro. Vez ou outra, Emily pensava em dizer algo para confortar André, mas não sabia se queria ou precisava disso. Não precisa falar nada, Emily, só fica aqui, só fica comigo. Como se tivesse lido os pensamentos da professora, André quebrou o silêncio. Emily gostaria de dizer que jamais o abandonaria, ao lado dele era o lugar que procurou no mundo. Ainda que de forma indireta esperou por ele durante toda a sua vida, não pretendia deixá-lo jamais. Era o seu italiano, o seu gafanhoto do deserto. Pai? O que aconteceu? Já no hospital, Jerônimo deparou-se com Alex. Ocorrência. A resposta monossilábica do pai preocupou Alex. O senhor não tá com uma carinha muito boa não. Aconteceu alguma coisa? O pai de Denis quis saber. Depois te explico, filho. Como você veio parar aqui? A Meg veio visitar uma amiga. A propósito, o Denis mandou avisar que ele tá sentindo sua falta. Uma pessoa que viaja durante um mês com a esposa, ainda mais na lua de mel, nem lembra que tem avô, meu filho. Isso aí é conversa. Alex sorriu discretamente. A Meg tá na fase da sogra dramática, me lembrou tanto a mamãe. Os dois sorriram ao pensar em Maria. Jerônimo jamais esqueceu Giovanna, no entanto, precisou seguir em frente. Casou-se alguns anos depois, tendo uma vida conjugal feliz, fazendo o possível para dar a felicidade à esposa. Maria também foi muito amada pelo delegado, conhecia sua história anterior e respeitava os momentos de dor dele, sobretudo ao saber da morte de Giovanna. A mulher, que também era policial, deixou o marido há 2 anos. Filho, hoje à noite vai lá em casa, leva a Meg, eu queria esperar o Denis e a Carol voltarem, mas não vou aguentar a espera, preciso contar algo a vocês. Com a curiosidade saltando das órbitas, Alex concordou. André foi devidamente medicado. Os pensamentos estavam em alerta, impedindo que os remédios fizessem o efeito desejado por ele. Você tem que descansar. Emily alertou. Não sei se consigo. Os olhos claros carregavam súplica. Não adianta, André, o cansaço vai te vencer, você está esgotado. Ele concordou com a cabeça, sem soltar as pequenas mãos da professora. Poucos minutos depois, adormeceu. Emily se preparou para tomar as rédeas da situação. Quando você acordar, eu estarei aqui, ou melhor, nós estaremos aqui. Disse em voz baixa, acariciou o rosto do amado e saiu do quarto. Eu volto para te ver, querida. Fique aqui, você será bem cuidada pelos médicos, ok? Sonolenta, Susana concordou. Ai, amor, eu tenho medo de ti. Laura já estava com os olhos lacrimejando de tanto rir, ficando feliz por ter conhecido Giovanni apenas na vida adulta. Minha mãe pegou minha fase mais comportada, mas parece que quando ela morreu acionou um dispositivo da criança possuída em mim, eu não era normal a partir dos 10 anos. Coitado do André. Ela comentou sorrindo. Falando nisso, eu tentei ligar para ele hoje e o bonito não me atendeu. Deixe meu cunhado em paz, ele estava bem curtindo a leoazinha dele. Laura teorizou. Eu não quero que meu maninho namore não, sou uma criança muito ciumenta. Se ele namorar a Emily, quem vai cuidar de mim? Laura deu um gole no copo d'água, precisava respirar.
Cria vergonha nessa cara lavada, menino. Laura chamou a atenção do namorado enquanto um carro estacionou em frente à praça. Emily, o que foi? O casal se surpreendeu com a chegada da professora. Giovanni, vem comigo, meu querido. Vamos até o seu apartamento para conversarmos. Esclareceu ela, aumentando ainda mais a preocupação dele. Você está me deixando preocupado. Eles entraram no elevador, chegaram ao local e a professora permanecia em silêncio. O que eu vou te dizer não será nada fácil. Hoje foi um dia muito intenso para todos nós. Você terá tempo para ouvir o que aconteceu de ruim, mas isso não está em discussão no momento. No mês passado, Giuseppe confessou ao André que você é o filho que ele pensou que tinha perdido há mais de 20 anos. Você foi o único sobrevivente daquela tragédia, e como seu tio estava morto, sua mãe não aguentaria perder o filho, o Giuseppe resolveu trocar os bebês. No final das contas, o André esteve ao lado do filho por quem ele tanto chorou esse tempo todo. Você. A mistura de sentimentos resultou em lágrimas nos olhos de Giovanni. O coração de Giovanni apertou ao constatar que, na noite anterior, no momento do pedido do namoro, ele já sabia a verdade. Certamente se manteve calado por amor a ele, se anulando pelo filho mais uma vez. Giuseppe certamente ameaçou matá-lo. O rapaz se questionava como André aguentou esconder aquilo durante um mês. Emily, cadê ele? Cadê meu pai? Os olhos de Emily encheram-se de lágrimas, certa de que André daria a vida para ouvir aquelas palavras. Abraçou o amigo e futuro enteado com força. Laura se juntou a eles também emocionada. Ciente de que Giovanni não tinha condições de dirigir, os três solicitaram um táxi para ir ao hospital. Vamos, amor, vou lá ficar com vocês também. Laura disse, já na recepção. Não, Laurinha, esse é o momento só deles, depois nós entramos. Emily decretou como se estivesse falando com uma filha mimada. Mas Emily. Laura, agora não, por favor. Eu sei que você quer dar apoio ao homem que você ama. Eu também quero estar lá dentro. Prometi ao André que não sairia do lado dele. Mas eles precisam desse tempo sozinhos, é uma coisa muito séria o que aconteceu. As duas amigas se abraçaram, entregando a vida dos homens que amavam a Deus. Giovanni entrou no quarto, chegando o mais perto possível da cama. Ainda bastante abalado, permitiu que sua mente o levasse a alguns anos atrás. No primeiro mês da partida de Giovanna, o filho mais novo traçou um plano infalível de fuga. Colocou comida na mochila, algumas mudas de roupa e seus brinquedos favoritos. Pontualmente à meia-noite, tirou as economias do porquinho, pegou a mala e saiu do quarto. Lembrou de tirar os chinelos do pé na hora de descer as escadas, ninguém podia ouvir. Conseguiu uma cópia da chave escondida, retirou da bolsa e começou a tentar destrancar. Porcaria de porta! Bravejou em voz baixa. Posso saber aonde você pensa que vai a essa hora? Giovanni não se lembrava de ver o irmão sóbrio naquele horário, constatando que sabia da fuga desde o início. Eu vou embora dessa casa e eu preciso dessa droga de porta aberta para fazer isso. Já vou avisando que você não vai me convencer a ficar. André começou a rir, irritando o menino. Eu tô com cara de quem tá brincando? Longe de mim, jamais duvidarei da sua seriedade. Você lembrou de pegar a escova de dentes? Olha que você teve que tratar de uma cárie ontem. Não vai querer passar por aquilo de novo, né? Eu pensei nisso, tá? Você acha que eu sou burro? É porque eu, quando fui tentar fugir, não pensei nisso, mas você é a inteligência em pessoa. Bom, isso é muito difícil para mim. Mas já que você já tem esse nível todo de independência, pode deixar que eu mesmo abro a porta para ti. Você tá falando sério? Eu não tenho nenhuma escolha na vida além de apoiar que você siga seu sonho de independência. Então vai, pode sair. Com uma facilidade espantosa, André destrancou a porta, dando passagem ao pequeno aventureiro. Decidido a esperar o irmão, André voltou ao sofá, encarando a cena do crime do assassinato da mãe. Sentiu-se impelido a beber, mas a prioridade era Giovanni. Menos de meia hora depois, Giovanni retornou à mansão. Ué, que houve? Se fazendo de desentendido, perguntou segurando o sorriso. Você sabia que tá começando a chover? André começou a rir. Não me diga. E você não se preocupou em levar um guarda-chuva? Os olhos do pequeno marejaram.
Ô maninho, o que tá acontecendo com você? Por que você fez uma besteira dessas? Dói muito ficar aqui, tudo lembra a ela André, eu não quero mais ficar aqui, eu quero morar longe de todo mundo para não amar mais ninguém e ninguém mais morrer. Como sempre fazia, se jogou nos braços do irmão. Eu entendo você, mas infelizmente essas coisas acontecem, essa foi a primeira perda que você sofreu. Mas por que as coisas têm que ser assim? Eu não quero sentir isso de novo. Mas você vai, a vida é assim e você vai. André, se eu tivesse conseguido ir embora você ia ficar triste? Não, Giovanni, eu iria atrás de você, não te deixaria sozinho no meio da rua a essa hora da noite. Eu voltaria, não conseguiria ficar longe de você. Os dois se abraçaram, André pegou o irmão no colo e subiu com ele até o quarto. Muito bem, agora olha bem nos meus olhos para você não achar que ficou impune. Se eu te pegar aprontando outra arte dessas a gente vai conversar e você não vai querer conversar comigo. Mesmo quando a mãe era viva, André exercia poder sobre o irmão. Sabia a hora de tratá-lo com amor, mas quando resolvia repreendê-lo fazia isso também com maestria. André, dorme comigo? Giovanni suplicou fazendo biquinho. Você não queria bancar o independente? Dorme sozinho agora. Abriu a porta do quarto. Por favor. André morreria sem admitir, mas a carinha fofa do irmão era uma grande influência para conseguir o que queria. Não sei se você anda merecendo não, mas vai, eu durmo contigo aqui. Passava das 4 da tarde quando André abriu os olhos. As lembranças o invadiram, mesmo sendo triste, precisava lidar com a realidade, não havia maneira de fugir dela. Não vai me dizer que você está com uma doença terminal e à beira da morte, por favor. Repetiu a súplica do filho, ao vê-lo com a mesma cara de um mês antes. Como ela era? Ela quem? A minha mãe. Giovanni teve todo o cuidado ao contar que já sabia da paternidade, as emoções estavam à flor da pele. Os olhos de ambos marejaram. Ela era linda. Se eu disser que você puxou a ela na questão física estarei mentindo, mas sua mãe era linda. Teve medo da paternidade? Ele quis saber. Um pouco, ainda mais quando soubemos que eram dois. Os dois riram. Eu tive medo de não ser um bom pai, eram tantos traumas por causa da minha infância, uma mãe totalmente submissa a um psicopata, eu sem poder fazer minhas próprias escolhas, tive medo de passar isso para vocês. Posso dizer uma coisa? O Senhor saiu melhor que a encomenda, mesmo que nós fossemos irmãos. A minha figura paterna é e sempre vai ser você. É o melhor pai de todos, até na hora de brigar, quando ameaça arrancar meu couro. André simplesmente observou o filho por alguns instantes, o raciocínio ainda não estava muito coerente devido ao excesso de acontecimentos. Amo muito você, filho. Dizer aquelas palavras era estranhamente bom para André. Eu também lhe amo muito, pai. Não havia como se abraçarem, mas isso podia esperar, daquele momento em diante eles tinham a vida toda para trocar as juras de amor. O André me convenceu a não acabar com a minha vida. Emily decidiu visitar Susana sozinha, Laura insistiu em ir atrás do namorado depois de 2 horas aguardando. Graças a Deus, né, amore? Ou Susana, você tem tanto pela frente e eu me senti tão impotente de não conseguir te ajudar. Vai ser muito difícil, Emily, não sei se dou conta. O seu irmão e eu vamos cuidar de você, e você estará ocupada demais e irritada comigo perturbando a sua cabeça todo dia para pensar em fazer besteira. A professora brincou. Susana tentava não chorar, mas não conseguia. Não mereço a sua amizade, muito menos que ele cuide de mim, eu me omiti, escondi dele a existência do filho. Susana, vocês vão conversar sobre isso, ou talvez nem conversem porque o André sabe que não foi porque você quis que você fez isso. Estava sob pressão. Quanto à minha amizade, você merece sim, nós vamos cuidar de você e tudo vai ficar bem. Pelo menos agora vai dar para vocês se declararem e assumirem o amor que sentem um pelo outro, estão esperando demais. Não, Susana, nós estamos esperando o tempo de Deus para ter uma vida conjugal futuramente saudável. Não vai estar tudo perfeito, mas quero levar uma vida relativamente tranquila. Em breve as coisas vão se ajeitar e a gente pensa nisso. A convicção de Emily era palpável, o tempo estava próximo mesmo.